Olá, meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa, né? Simuladão, todo mundo aí vai gabaritar, ok? Então, peguem lá o simulado de vocês, não vai haver compartilhamento de tela, tá? Porque vocês estão com o simulado em mãos, né? Eu creio que a maioria de vocês já estão com eles, então acompanha lá, por favor, né? A língua portuguesa está localizada na página 8, tá? Começa lá na questão 26. Isso, então não é na página 8, é página 7, tá, meninos? Começa lá, ó, linguagens, códigos e suas tecnologias. Página 7, questão 26, correto? E a primeira questão... outro detalhe, a prof vai explicar como vai proceder a revisão do simulado, tá? A prof vai comentar as questões com vocês, então eu não vou ler as questões, os textos, né? Para não ficar aquela aula cansativa e vocês terem que ficar um tempão ouvindo, combinado? Então a prof vai explicar, quem quiser faz anotação, tá? Durante as explicações e depois responde ou vai respondendo já acompanhando a leitura e respondendo aí junto comigo, combinado? Então, a primeira questão, ele pergunta lá no trecho, né, tem uma oração e tem um trecho que está em destaque, né, em negrito, e ele quer saber se a coordenada assindética, pois não apresenta, né, então nesse trecho, a oração em destaque é uma coordenada assindética, né? Por que ela é chamada de assindética? O que ela não tem, né? Que faz dela uma oração assindética. Lembra o que é assindética? São as orações independentes, que não necessita de conectivo entre elas, dispensa a ideia de uma conjunção, ok? Já foi a dica para vocês. A questão 27 é uma interpretação de texto, né? Então, você tem que analisar o texto calmamente e você vai ver lá que tem um pronome que ele está destacado, né? Está em negrito. E você vai dizer, o pronome em destaque no texto de Regina Machado retoma a palavra. O que é retomar? Quer dizer, está se referindo a uma palavra antes, está se referindo a quem? Ao amigo, ao violino, à lavuta ou ao rebanho, tá? Então, analisem com bastante atenção aí o texto. O segredo é a leitura, ok? Na página 28, desculpa, gente, questão 28, página 8. Também nós temos um texto lá que diz assim, em suportes impressos ou digitais, o valor da boa leitura. E esse texto, a perguntinha para nós é, a ideia do texto está defendendo o quê? O autor do texto, né, em suportes impressos ou digitais, o valor da boa leitura defende a ideia de que a leitura o que ele está defendendo aí, tá? Qual é o argumento dele? Então, você tem ali 4 alternativas, dentre elas você tem uma que está correta, né? Prestem atenção, principalmente no primeiro parágrafo, tá? Analisem com bastante atenção aí. A questão 29, ela diz assim, né? É uma interpretação também, tem um textinho bem curto do Mário de Andrade, né? Chamado Peru de Natal, é um fragmento, né, desse texto, e ele pergunta, o que causa incoerência no texto, o Peru de Natal de Mário de Andrade ou seja, vamos analisar o que é incoerência, tá? Incoerência é o que não faz sentido, tá? Então, você tem 4 alternativas aí para verificar qual delas estão incoerentes, né? Qual delas não fazem sentido para o texto Peru de Natal, ok? É questão de interpretar também. Número 30. A número 30 tem um textinho lá, o valor do lixo eletrônico, né? É um texto da Lúcia Helena Xavier, e de acordo com esse texto, é um artigo, né? É um artigo de opinião, e ela pergunta para nós, de acordo com o artigo, o valor do lixo eletrônico, tá? Então,
qual é o ponto de vista dela em relacionado ao lixo eletrônico, o valor do lixo eletrônico, tá? Então, eu peço para vocês também que dê bastante atenção. Essa daí é uma questão, assim, ela tá simples, mas ela tá nebulosa, tá? Então, vocês prestem atenção no que realmente ela fala a respeito do valor do lixo eletrônico, ok? E agora nós vamos responder a questão 31. Estão acompanhando? Tá tudo bem até aqui? A questão 31 tem um texto com o título assim: precisamos pensar em quem vai cuidar dos idosos, alertam os especialistas. O texto da Maria Fernanda Ziegler, né? É um fragmento do artigo escrito por ela, e o argumento utilizado é: quando você está fazendo uma argumentação, você está defendendo a sua ideia, o seu ponto de vista, né? Existem várias características, né? Vários recursos que você usa na sua argumentação, tá? Então, qual foi o recurso que ela usou aí, né? Qual foi o argumento que ela usou? Ela usou o argumento de autoridade, ela usou o argumento de exemplificação, causa e consequência, ou evidência ou comprovações. Para quem não se lembra, esse conteúdo ele está no primeiro capítulo da apostila, tá? Dá para rever lá os exercícios, rever os conceitos lá mais na íntegra, ok? Tem a questão 32, né? A questão 32, o texto diz: quando o cérebro começa a falhar, é o título do texto. É do Michel Lourenço esse texto, tá? Esse fragmento aí. O que caracteriza o artigo de opinião é... Essa questão, ela tá bem simplificada. Nós trabalhamos muito isso o ano passado, artigo de opinião, esse ano também, né? Então, o que é necessário quando eu vou redigir um artigo de opinião? Precisa ter presença de personagem, narrador, utiliza a imagem, a linguagem é informal, né? Então, assim, vocês têm 4 alternativas aí para analisar e responderem corretamente essa questão 32, que é interpretação. Pode verificar lá na apostila também, né? Qual é as características lá que tem que ter o artigo de opinião. Nós temos isso lá. Agora, 33. Questão 33, né? Tem uma carta, e carta ao leitor. Inclusive, alguns alunos fizeram, eu pedi para fazer uma carta ao leitor, né? Falando de algo. Lembram dessa atividade que nós fizemos na sala? Acho que foi bem na última semana, lá, penúltima semana antes de nós entrarmos na quarentena. E aí, vocês vão dizer... A carta ao leitor ela é um tipo de carta veiculada em jornal e revista, em que o leitor pode. O que o leitor que vai ler essa carta, que está num jornal e uma revista, vai poder verificar lá, tá? Que tipo de carta ele vai ver ali, certo? Então, analisem aí que também tá bem simples e tranquilo essa questão, tá? Relembrem as explicações dadas na sala, relembre o conteúdo. Essa questão da carta ao leitor também, eu creio que está no 3º capítulo lá, tá? A prof não colocou as páginas da apostila para vocês, porque eu acho que vocês precisam ter essa consulta, né? Já que estão com essa disponibilidade da apostila em mãos, né? Então, é o momento de você rever isso lá. E eu creio que vocês têm demarcado em marca-texto, né? Quando foi explicado em sala. Questão 34, meninos. Vidas secas, né? É o título do texto lá, Vidas secas, denuncia o descaso social e a exploração humana, né? Então, é o texto da Leila Kimura, tá? E também um fragmento, certo? E tem uma oração que está em destaque, né? Está em negrito. E essa oração, ela é classificada como coordenada, né? Ou seja, é uma oração que está ligada a outra. Isso que é a oração coordenada, né? Então, uma oração que está ligada a outra. Você vai analisar ela e dizer se ela é assindética ou se ela é sindética. Primeiro passo.
Se ela é assindética, ela não tem classificação alguma, ela é simplesmente assindética. E se ela for sindética, aí ela tem aquela classificaçãozinha que tem na apostila de vocês, último capítulo, né? Tem essa... Segundo capítulo fala um pouco na apostila e no último capítulo também, tá? Mas eu vou relembrar com vocês aqui os conceitos. O que é a sindética, né? Às vezes dá um branco, não se lembra mais, então vamos relembrar? As sindéticas são as orações que não estão ligadas através de conjunções, mas sim através de uma pausa, né? Tipo uma vírgula, ok? As orações sindéticas é aquelas que estão ligadas através de uma conjunção, que pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Eu vou dar um exemplo para vocês da oração assindética, tá? Ó, exemplo, meu filho não quer trabalhar, estudar, ser independente. Tá? Então, aí a prof deu uma pausa. Essa pausa tem o quê? Vírgula, ok? Na oração sindética, tá? A sindética é aquela que é ligada com a conjunção, tá? Meu filho quer trabalhar e estudar, porque quer ser independente. Ó, essa exemplo 2 que a prof deu, ali tem o ezinho, não é? O e lá é uma conjunção. Você vai ter que verificar agora qual ela é. Ela tá fazendo o quê? Certo? Pensem aí. Boa dica que eu já dei. 35. 35, a questão 35 é para vocês analisarem o cartaz, né? E nós sabemos que os cartazes, a propaganda, o marketing, eles fazem muito uso dos verbos no imperativo, tá? E o que é o verbo no imperativo? Ele é o verbo que expressa uma ordem, um pedido, um desejo, uma súplica, um conselho, um convite, uma sugestão, ok? Então, nesse caso aí, ó, o cartaz sobre a doação de sangue utiliza verbos no imperativo. Para quê? Por que ele está usando os verbos no imperativo? Qual é o objetivo deles? Bom, muito bem. A questão 36, nós temos uma tirinha, né? Uns quadrinhos lá. Parece a Mafalda, é isso? Muito bem. Em relação à fala nos dois primeiros quadrinhos, a expressão e aos seres desimportantes indica. Aqui, meninos, é a hora de vocês saberem as conjunções, né? Essa frase tá somando, tá concluindo, tá alternando, né? Alternando já fica evidente que não é, né? Ou, ora, tá? Já foi a dica. Ou é a adversidade, tá? Então, eu recomendo que vocês voltem lá na apostila e verifiquem a tabelinha das conjunções para vocês analisarem esse quadrinho. Combinados? E a questão 37, da mesma forma, né? Também está pedindo para você dizer qual é o valor da conjunção que está destacada no texto. Tudo bem até aqui? Então, eu espero que sim. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode me procurar no grupo, no privado. A prof está lá para esclarecer vocês, tá? Bom simulado para vocês. A gente vai se ver agora semana que vem, né? No segundo bimestre, já com as nossas apostilas novas, tá bom? Lembrem que quando o papai ou a mamãe for levar lá o simulado e a apostila antiga, né, do primeiro bimestre para a escola, vocês encaminharem junto os trabalhos, tá? A produção literária, o resumo e outros textos que tem de redação, tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até segunda-feira.